Paz do Senhor, irmãos. Uma alegria renovada, sempre assumir esse altar, estar na minha igreja. Tenho prazer de estar aqui e é uma honra, uma alegria de verdade poder pregar a palavra de Deus. Eu tenho certeza que quem tem esse privilégio também compartilha dessa opinião. Esses dias eu estava vendo uma reportagem no Fantástico, de um circo centenário norte-americano que fechou. Não sei se alguém viu. Encerrou. Um circo espetacular. Encerrou. O circo disse o seguinte: as pessoas iam para lá e ficavam com o celular. O espetáculo rolando lá e todo mundo celular. O circo já não enchia e os que iam ficavam vendo o celular. Eu fiquei imaginando, Por quê? Eu falei, poxa, tem tanto vídeo interessante, Tanta coisa interessante na internet. O cara está falando lá, está fazendo com 10 bolinhas. O cara, lá no YouTube tem um vídeo que o cara faz com 30, Aí tem um cara lá fazendo algum malabarismo, o cara fala, tem um vídeo aqui mais maneiro, olha esse vídeo aqui, mais maneiro, melhor do que aquele. Aí é difícil concorrer. Eu fiquei pensando, tem uma palavra aqui na Islavé que o pastor falou, você devia dar R$10 a cada um para te escutar. Eu falei, Jesus, eu vou para a minha igreja pregar ali. Eu fiquei pensando, gente, o circo fechou, porque tem tanta coisa mais interessante. Eu falei, por que alguém viria a Devec de Macaé para me escutar, se ele pode entrar no YouTube e ver tantas mensagens melhores que a minha? Aí eu fiquei pensando, gente, será que a igreja também corre o risco do que aconteceu com o circo? Eu falei, não, sabe por quê? Porque a presença de Deus, ela é real em qualquer parte do universo. Mas a Shekinah de Deus, a glória de Deus, só está na casa de Deus, no templo de Deus. É por isso que é melhor estar na porta dessa casa do que habitar nas tendas da iniquidade. Por isso que é melhor um dia nesse lugar. No circo, não. Tem lugares melhores que o circo. Agora, nesse lugar, é melhor um dia do que 1000 em qualquer outro lugar. Aleluia! Como é bom estar aqui. Você pode louvar a Deus por estar nesse lugar? Aleluia! Você pode até ver uma mensagem pela internet, mas você não desfruta desse ambiente. É ou não é, meu irmão? Às vezes você vê uma grande mensagem, mas quando você não está, você não tem aquela unção. É diferente. Por melhor que seja o vídeo, Só a casa de Deus tem a glória, a Shekinah de Deus, quando a gente se reúne. Abra sua Bíblia, por favor. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. Por isso não convém você ficar ouvindo a mensagem com o celular na mão, Obrigado, pastor. Muito obrigado. Você deu o seu altar. Me sinto honrado. Apocalipse 3:6. 3:6. Apocalipse 3:6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Repita após mim, diga assim, por favor. Deus fala. Diga mais uma vez, diga assim, Deus fala. Todo ser vivo, inteligente, que tem ouvido, deveria saber disso muito bem. Que Deus fala, que Deus é um Deus comunicativo. Essa é uma das qualidades mais evidentes de Deus na Bíblia. Um Deus comunicativo. Logo no primeiro capítulo de Gênesis, Deus é apresentado não apenas como um criador, mas como um comunicador. Várias vezes você vai ver no texto se repetindo expressões de Deus falando. Haja luz, e disse Deus, e chamou Deus, Deus falando. Deus é tão comunicativo que ele fala com ele mesmo quando vai criar o homem. Ele diz, façamos o homem. E faz o homem. E o fez. Comunicativo como ele. Um homem capaz de falar com Deus e capaz de ouvir Deus. Mas no capítulo 3 a Bíblia diz que este homem peca. E esse homem começa a fugir da voz de Deus. Começa a fugir da presença desse Deus que quer se comunicar com o homem, que continua buscando o homem. A Bíblia diz que
essa fuga do homem foi uma consequência, e é uma das primeiras consequências do pecado. O pecado fez com que o homem buscasse um esconderijo para fugir de Deus. Se escondeu entre as árvores, diz a Bíblia. É claro que Deus sabia o que tinha ocorrido, né? Deus é onisciente. É claro que Deus sabia onde o homem estava, mas ainda assim a Bíblia diz que Deus chama pelo homem. Claro que isso traz alguma lição, e eu fiquei pensando que lição seria essa, porque se Deus sabia que o homem tinha pecado, se Deus sabia que onde o homem se encontrava, por que Deus chama pelo homem? Eu posso dar várias interpretações, eu acho que existem inúmeras interpretações para isso, mas só me interessa a mais simples. É que Deus continua querendo falar com o homem. Esse Deus que criou o homem à sua imagem, ele ainda busca o homem e ele quer conversar, ele quer falar com o homem. Ao longo da história bíblica, nós vamos ver Deus procurando de todas as formas esta comunicação. Deus continua querendo falar com o homem caído, com o homem que havia pecado, mas o homem cada vez mais longe. Cada vez mais longe, parece que tem cada vez também mais dificuldade de ouvir Deus, ouve Deus cada vez menos. Toda a obra da restauração, toda a obra pensada por Deus, desde a construção de um cenário mundial, desde a morte de Jesus no Calvário, desde o envio do Espírito Santo para morar em pessoas, desde o estabelecimento da igreja, toda a obra da redenção tem a ver com o esforço de Deus, com o desejo, o anseio de Deus de falar com o homem, de trazer o homem de novo a Ele. E na intenção de se aproximar do homem, Deus fala de muitas maneiras. Uma maneira elementar, simples, de Deus falar com o homem é através da natureza. É a maneira universal, geral, diz a teologia. Salmo 19 diz que Deus diz que os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala outro dia, uma noite revela outra noite, sua voz ressoa até os confins da terra. A natureza é assinada por Deus pela sua grandeza, pela sua beleza, pelo seu desígnio. Em tudo aquilo que a gente é capaz de contemplar, a gente pode ver um Deus extremamente poderoso, um Deus de muito bom gosto. Nenhuma pessoa inteligente seria capaz de dizer que esse relógio é obra do acaso. Nenhuma pessoa com mínimo de inteligência é capaz de admitir isso. Esse relógio surgiu ao acaso. Mas a Terra, que gira em torno do Sol a uma velocidade de mais de 100 mil quilômetros por hora, e que gira em torno de si mesma, e que tem a Lua girando em torno dela, e que, através desses movimentos, né, por milhões de anos, sem cessar, sem se chocar, permite as estações, permite a vida, permite o dia, a noite. Essas pessoas são capazes de dizer, não, relógio não é obra do acaso, mas isso tudo sim, isso aí é obra do acaso. Ser capaz de olhar para a criação e não ouvir Deus. Só é capaz de fazer isso quem pode olhar para o sol, para o céu ao meio-dia, um céu límpido, ao meio-dia e não ver o sol. Se alguém é capaz de olhar para isso e não ver o sol, alguém é capaz de olhar para a criação e não ver Deus. Porque Deus fala através da criação. Mas esta é a forma mais elementar de Deus falar com o homem. Quando o homem se dispõe a ouvir Deus firmemente, realmente, Deus vai falar com este homem de uma maneira ainda mais clara. Deus pode falar verbalmente com o homem. Essa é a maneira de Deus falar. Deus falou com Moisés, Deus falou com muitos dos seus profetas. Deus fala com pessoas até hoje. Quantos creem que Deus fala conosco? Eu creio que Deus fala verbalmente com alguém. Deus fala por meio dos seus mensageiros, quer seja anjos, quer seja homem. Sempre que a palavra estiver sendo pregada, uma palavra bíblica, uma mensagem bíblica, inspirada pelo Espírito, esteja certo, Deus está falando. Quantos creem que Deus usa a mensagem para falar conosco? Deus está falando.
O livro de Hebreus diz também que Deus falou através de Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz: havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras e de muitas formas, muitas vezes e de muitas formas, aos pais pelos profetas, a nós, nesses últimos dias, falou-nos pelo Filho. Jesus é o audiovisual de Deus. Quem vê Jesus, vê Deus. Quem ouve Jesus, ouve Deus. Mas existem ainda outras maneiras de Deus falar conosco. E eu não estou falando de mensagens importantes, grandes mensagens, enviadas por meio de anjos, ou pregadas no altar. Eu não estou falando de temas complexos, profundos, que envolvem a salvação de um grupo de pessoas, ou a salvação da humanidade. Não, eu estou falando de mensagens simples, relacionadas à nossa vida, as tomadas e decisões que precisamos tomar no dia a dia, as decisões que precisamos tomar no dia a dia, diariamente, as bifurcações da vida. E eu creio num Deus que se interessa pelas nossas angústias, pelos nossos problemas, pelas nossas dores, e fala conosco para nos orientar, para nos consolar, para nos corrigir. Um Deus que está preocupado com os nossos anseios, com nossas petições, e esse Deus vai ao longo da vida falando conosco. Exatamente para isso, para acertar nossa rota, para nos melhorar como crente, para nos melhorar como servo dele. E de que maneira Deus fala ainda? Deus fala, por exemplo, através das circunstâncias. Eu vejo na Bíblia um Deus que usa as circunstâncias para falar conosco, para falar com seus filhos. Fica muito claro para mim isso, um texto, por exemplo, de Deuteronômio 28. Deus fala lá em Deuteronômio 28 o seguinte: olha, se vocês me ouvirem, se vocês tiverem cuidado de observar esses mandamentos que eu estou dando para vocês hoje, então eu vou abençoar vocês. Vocês serão benditos na cidade, vocês serão benditos no campo, vocês serão benditos ao entrar, benditos ao sair. Os filhos de vocês serão benditos, o fruto do trabalho de vocês, tudo que vocês fizerem, eu vou abençoar. Mas se vocês não me ouvirem, mas se vocês não atentarem para o que eu estou falando, então vocês não serão benditos. Então a coisa vai dar ruim, vai dar errado. Vai dar ruim ao entrar, vai azedar ao sair. E Deus vai falar: será maldito assim, maldito assado. Ou seja, Deus usa as circunstâncias difíceis para dizer: olha, vocês precisam mudar. E Deus usa as circunstâncias certas para dizer: ok, continue, eu estou abençoando. Por isso que circunstâncias difíceis na vida de um crente é uma indicação clara de que precisamos orar mais, de que precisamos ser mais fiéis nos dízimos, nas ofertas, que precisamos priorizar mais as coisas de Deus. Circunstâncias difíceis podem ser na vida de um crente, não é a única razão, mas esta é uma: se eu estiver firme, se eu estiver vivendo uma vida íntegra diante de Deus, circunstâncias difíceis podem ser, normalmente, Deus falando isso comigo. Nós não podemos ser, por isso, como Deus fala que a nação de Israel era. Deus diz: olha, quando aquele povo estava no deserto, Deus diz: vocês são uma nação de dura cerviz. Deus está fazendo referência a uma metáfora, a um animal que não aceita o comando. Um animal que tem um pescoço endurecido, que não aceita as rédeas, porque não é domesticado. Ele não obedece à voz, ele não obedece o comando. Por isso ele precisa ser chicoteado pelas circunstâncias. Ele precisa ser chicoteado e sentir alguma dor para obedecer. Por isso, irmão, diante de circunstâncias difíceis, um conselho: não empaca, não. Em nome de Jesus, diante das cajadadas de Jeová, muda a rota. Você não é um jumento, você é uma ovelha. E a ovelha, quando está andando para algum lugar, uma cajadadinha, ela muda, Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, se você é ovelha, escute a voz, mude diante de circunstâncias. Uma outra maneira que Deus usa para falar com seus filhos é através dos sentimentos. E esta é uma maneira que Deus fala muito comigo, através de sentimentos. O Salmo 23, versículo 2 diz que Deus nos faz deitar em verdes pastos e nos guia mansamente a águas tranquilas.
Deus nos guia por um caminho de pastos verdejantes, ou seja, fala de provisão. Deus sempre vai nos guiar por um caminho de provisão. Secou a água, o corvo parou de trazer alimento, é porque Deus tem um outro lugar. Deus sempre vai nos guiar por um lugar de provisão. E Deus nos guia por lugar de águas tranquilas. Águas falam normalmente na Bíblia de emoção. E águas tranquilas fala de paz. Deus é um Deus que vai nos guiar por paz. A paz no coração do crente é uma indicação de que Deus está naquilo. Assim como a inquietação, assim como a falta de paz, a perturbação no coração, é uma indicação de Deus, de que você precisa mudar, de que Deus não está naquilo. Um crente não pode estar no lugar que Deus não aprova. O crente não pode estar fazendo alguma coisa que Deus não quer que ele faça e sentir paz no coração. Ele vai sempre ser perturbado por uma inquietação, por uma perturbação. Porque quando Deus guiar você, Deus vai guiar você por um caminho de paz. Isaías 55:12 diz: porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. O caminho que Deus tem para a vida de um crente é um caminho de provisão, de alegria e de paz. Deus sempre vai falar conosco pelos sentimentos. Deus fala com os seus filhos também através de sonhos, através de visões. Nós cremos nos dons, nós somos uma igreja pentecostal, amém? E por fim, Deus fala com os seus filhos de uma maneira muito clara, muito direta, por meio da palavra. Diga, palavra. Palavra é a autoridade máxima no assunto voz de Deus. Recentemente eu vi um vídeo do pastor e tomei conhecimento de um outro vídeo, de um bispo da igreja romana, amplamente divulgado aí nas redes sociais. Ele disse, entre outras coisas, que a igreja é superior à palavra. E o pastor rebateu muito bem. E ele disse, só os protestantes pensam assim, né? Se você acha que a palavra é superior à igreja, você já virou protestante. Que bom que ele pensa assim da gente, isso é verdade. Mas não é verdade que a Bíblia surge a partir da igreja. Claro que a igreja foi usada por Deus para reconhecer os livros, especialmente os livros do Novo Testamento. A gente não pode negar essa verdade. É claro que a igreja foi usada para reunir esses livros e para excluir alguns outros. Mas a autoridade da própria igreja vem da palavra. Não há prédio belo, não há prédio exuberante que não tenha um bom fundamento. E não há igreja sem palavra. Se não houvesse igreja, ainda assim existiria palavra. Não seria pregada, mas existiria palavra. Agora, simplesmente, não existiria igreja se não houvesse a palavra. A Bíblia ultrapassa essa vida. A Bíblia é quem determina a recompensa dos salvos, não a igreja. A Bíblia é quem determina o juízo sobre os perdidos. A Bíblia diz, passarão os céus e a terra, mas esta palavra não vai passar. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 24 e 25, diz, porque toda carne é como a erva, toda carne, inclusive daqueles que compõem a igreja, é como a erva. A sua glória como a flor da erva. Caiu a erva, secou-se a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Como disse o nosso pastor, citando o Salmo 138:2, pois tu exaltaste acima de todas as coisas, diga todas as coisas, o teu nome e a tua palavra, inclusive acima da igreja. A Bíblia é uma maneira é a maior autoridade de ouvirmos Deus. E quando eu estou falando disso, eu não estou falando de uma interpretação cabalística, daquela interpretação que você vai achar algo misterioso, que você tem que ler a Bíblia. Eu vou fechar os olhos aqui, vou pegar a caixinha de promessa, vou pegar um versículo, vou ler aqui, peraí, cabelo. Então, hoje é para eu cortar o cabelo. Peraí, o que é que eu vou fazer aqui? Puxar a barba de Jesus. Então, eu vou hoje fazer a barba. Absalão, vou abrir um salão. Aí a pessoa fica com esses... Estou falando disso para você. Não, ler a Bíblia, ler a sua mensagem, ouvir a mensagem. Deus vai falar com você de uma maneira clara, de uma maneira simples, porque é a mensagem que importa. Mas, infelizmente, o homem, desde a queda, demonstra uma série de dificuldades em ouvir Deus. Embora Deus fale de muitas maneiras e de muitas formas, o homem
foi perdendo essa habilidade de ouvir Deus. Um texto emblemático para mim sobre isso é o texto de Jeremias 7:24. Jeremias 7:24 diz: mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, porém andaram nos seus próprios conselhos e no propósito, ou na dureza, de seus corações malvados. Deus está dizendo, essa geração não me ouve, nem inclina os ouvidos, não dá atenção ao que eu tenho falado. Antes tem andado na dureza do seu coração, antes tem andado nos seus próprios conselhos. Quando que o homem deixa de ouvir Deus? Quando o homem decide andar segundo os seus próprios conselhos. E nós temos visto pessoas cada vez mais egoístas, é uma marca de nosso tempo, pessoas que vivem em prol dos seus próprios interesses, pessoas individualistas, pessoas que tudo que fazem tem como tônica, tem como propósito um interesse pessoal, algo que lhes acrescente, algo que diga respeito ao seu benefício. E veja, elas não vão ouvir outra verdade, que não seja uma verdade que fale ao seu coração egoísta, o seu coração individualista. E a verdade da Bíblia é uma verdade objetiva, é uma verdade absoluta, é uma verdade esmagadora. E vivemos numa geração em que a verdade tem se tornado subjetiva, é o que eu acho, é o que eu penso, é isso que me importa. O homem moderno considera mais a sua verdade do que a verdade da palavra. E essa é uma dificuldade. Porque se a Bíblia o contrariar, ele vai dizer, é a Bíblia que está errada, não sou eu que estou errado. É a Bíblia que está ultrapassada. Se a Bíblia o condenar, ele vai dizer, a Bíblia é preconceituosa, a Bíblia é homofóbica, a Bíblia é preconceituosa, é radical. O homem deixa de ouvir Deus quando ele se torna autossuficiente. Quando ele começa a decidir sua vida pelo que ele tem como verdade no seu coração e ele não quer ouvir mais ninguém como sendo superior a ele. Ele é o Senhor da sua própria vida. Muitas pessoas até dizem crer em Deus, mas elas de verdade não se submetem à autoridade de Deus, nem honram absolutamente nenhum homem. Creem em Deus, mas sem abrir mão de suas convicções pessoais, as suas verdades pessoais. Paulo, quando escreve a Timóteo, a segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, ele fala dessas pessoas, dessa geração, ele diz, pessoas que não suportam a sã doutrina, porque têm comichão nos seus ouvidos, pessoas que amontoam para si doutores, conforme as suas concupiscências, e ele diz, e desviarão os ouvidos da verdade. Nós estamos numa geração que busca a igreja, mas não para ouvir Deus. Ao contrário, eles buscam a igreja, mas não querem ouvir a verdade, porque a palavra incomoda, porque inquieta. Busca a igreja para atender alguma conveniência pessoal, que uma igreja que se coaduna com um pseudo-cristianismo que eles acham que tem que viver. E para atender essa demanda, nós temos visto igrejas ao sabor da clientela, igrejas que não condenam a avareza, igrejas que não falam do divórcio por qualquer bobagem, igrejas que não pregam contra o homossexualismo, igrejas que aceitam o estelionato, tratam tumores da alma com analgésicos emocionais, com palavras que abrandam alguma dor, né, mas que não confrontam, mas que não curam. Graças a Deus que a gente está numa igreja que fala abertamente contra o pecado. E o pastor tem dito, se o cardápio não lhe agrada, busque outra igreja, porque essa igreja vai sempre falar sobre a verdade. Mas essas marcas, essa dureza de coração, essa autossuficiência, sem dúvida, são os maiores obstáculos para alguém ouvir a voz de Deus. Mas quem deseja ouvir Deus mais do que tudo, nessa vida, vai ter alguns benefícios. O que a voz de Deus pode fazer por nossa vida? Por que nós precisamos ouvir a voz de Deus? Essa é uma pergunta que todos nós crentes precisamos nos fazer. Primeiro, porque a voz de Deus, ela nos dá condição, capacidade de resistir às intempéries da vida, os tempos maus da vida.
Jesus diz lá em Mateus 7, ele diz: quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E assim como aquele que edificou a casa sobre a areia, vai acontecer a mesma coisa com esta pessoa. Virá sobre ele a chuva, irão transbordar os rios, irão soprar os ventos, os irmas da vida, vão bater contra esta casa, mas aquele que construiu sobre a areia, a casa vai cair. Mas aquele que ouviu a minha palavra, aquele que guardou a minha palavra, esse é como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Ele não vai afundar, ele não será destruído, ele não será abalado pelos momentos difíceis da vida. Quando nós ouvimos a voz de Deus com atenção, quando nós decidimos obedecer à voz que nós ouvimos, nós estamos preparados para encher o nosso coração de fé, porque a Bíblia diz que a palavra produz fé, a fé vem pelo ouvir. E a Bíblia diz que é a fé que vence o mundo. Então, quando você está cheio da palavra, quando você ouve a voz de Deus, quando você dá atenção à voz de Deus, então você é cheio de fé. E você é capaz de vencer os desafios dessa vida. Você é capaz de enfrentar os momentos difíceis dessa vida. Não vai ter furacão, não vai ter Irma que vai destruir tua vida, que vai destruir tua casa, que vai destruir os teus projetos, porque você tem ouvido Deus. E você tem força para enfrentar os dias difíceis. Lá, quando Jesus fala aquela parábola, ele fala das sementes, ele diz que a segunda semente caiu num terreno pedregoso, e ele diz, quando veio o sol, ela logo se secou. E quando a gente lê o texto, a impressão que a gente tem que foi o sol que secou a planta, e foi o sol que matou a planta, mas não foi o sol que matou a planta, porque o sol, na verdade, é responsável pelo crescimento da planta. Embora o sol represente ali tribulações, não foi o sol que matou a planta, porque não são tribulações que matam o crente. Jesus diz, ela morreu porque não tinha profundidade. O que mata o crente não é a tribulação, não é a chuva, não é a tempestade, não é o mau tempo, é a falta de profundidade na palavra. É a palavra que dá estrutura, é a palavra que nos faz resistir ao mau tempo, ao sol, ao tempo difícil nessa vida. 2, precisamos ouvir a voz de Deus, porque ela nos faz mais sábios. Quando você ouve a voz de Deus, você sabe aquilo que ninguém sabe. Você conhece as coisas numa dimensão, com um discernimento que ninguém mais tem. Pode estudar na faculdade que for, mas você vai exceder em sabedoria. Primeiro, você tem a mente de Cristo. E quando você ouve a voz de Deus, então você coloca a mente de Cristo para funcionar em você. É a voz de Deus que torna essa mente de Cristo eficaz em nós. Se a gente entendesse isso, seríamos uma igreja de Daniéis, 10 vezes mais sábio, com um discernimento, um conhecimento de coisas que Deus só revela para os seus filhos. Em Jeremias 33:3, o Senhor diz, clama a mim, e eu responderei, e eu lhe direi coisas grandiosas, coisas insondáveis, que você não conhece. Se você clamar a mim, Deus está falando, se você buscar, eu quero dizer, eu quero revelar para você, eu quero tornar você sábio, eu vou fazer com que você conheça coisas que ninguém é capaz de conhecer, eu vou lhe ensinar coisas que os livros não ensinam, eu vou lhe ensinar coisas que a faculdade, nenhuma faculdade, nem mesmo curso de doutorado pode lhe ensinar, eu vou lhe levar a uma profundidade de conhecimento que nada nessa vida pode levar. Clame a mim, eu vou responder a você, eu vou dizer a você coisas insondáveis. Eu não sei nem o que é insondável para Deus, deve ser uma coisa que é muito profunda. Se ouvirmos a voz de Deus, jamais ficaremos perdidos e sem direção, jamais. Isaías 30:21, a Bíblia diz assim, quer você se volte para a direita ou para a esquerda, Deus dizendo, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho, siga-o. Eu ri muito quando eu fiquei meditando nessa palavra. Porque olha o que Deus está dizendo. Quer você vá para a direita, para a esquerda, a minha voz vai dizer para você, este é o caminho. Ou em algum momento vai dizer, esse não é o caminho.
Deus está dizendo o seguinte: eu vou orientar você. Por onde quer que você for, qualquer que seja a situação, qualquer que seja a direção da vida, se você quiser, eu vou falar com você e eu vou lhe guiar. E eu fiquei pensando no apoio tático do cara aqui, quando vai subir aqui, a comunidade, e tem um helicóptero por cima, e o helicóptero fica falando: entra para a direita, vai nessa viela. Não, não entra aí não, aí é furada. Não é não. Ó, atrás do muro aí tem 13. E o cara só vai na boa. Por que ele só vai na boa? Porque tem alguém de cima falando: por aí não, vai por aqui. Em nome de Jesus, eu quero dizer que isso vai acontecer na sua vida. Você nunca será surpreendido pelos seus adversários, porque uma voz, um apoio tático do céu vai guiar a tua vida, vai dizer: para a direita, para a esquerda, segue por aí. Aí não, em nome de Jesus, você ouvirá essa voz. Eu creio num Deus que fala, eu creio num Deus que guia os seus servos. Você nunca ficará perdido, você nunca ficará sem direção. Quantos dizem amém? Número 4, se ouvirmos a voz de Deus, seremos mais felizes. Lucas 11, 28, o Senhor Jesus diz: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Sabe qual a causa de nossas infelicidades, de nossos fracassos? Quando deixamos de ouvir a voz de Deus. Quando deixamos de ouvir Deus e passamos a ouvir conselhos de ímpios, de youtubers, de blogueiros, que não conhecem Deus. Quando deixamos a palavra e passamos a ouvir o nosso coração: o teu coração está pedindo, então vai, minha filha, é de Deus, coração enganoso. Quando seguimos o coração, quando seguimos o conselho de alguém, quando seguimos a qualquer voz que não seja a voz de Deus, então estamos seguindo um caminho, trilhando um caminho que vai nos levar à infelicidade. Quantos querem ser felizes aqui? Então ouça Deus. Ouça Deus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, o Senhor Jesus diz: feliz aquele que lê as palavras desta profecia, felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Eu quero ser feliz, eu quero ouvir Deus. Quantos querem ouvir Deus? Mas a grande questão, e essa é a questão que eu quero pensar com você: como ouvir Deus? O que precisamos fazer para ouvir Deus? Porque muitas vezes não temos ouvido Deus. Eu separei 4 atitudes que considero as mais importantes de quem quer ouvir Deus. Quantos querem ouvir Deus aqui? Amém. Ser guiado, ser feliz, não ficar perdido, receber força para vencer as dificuldades da vida. Em primeiro lugar, nos despertando para a realidade de Deus. Eu queria que você repetisse isso. Diga assim: nos despertando para a realidade de Deus. A Bíblia fala do profeta Samuel, do sacerdote, do juiz Samuel, ainda criança, numa noite dormindo no templo. A Bíblia diz que Deus o chama. Deus chama aquele menino querendo falar com ele, como Deus quer sempre falar com pessoas com quem ele tem um propósito. Mas a Bíblia diz que Samuel, por ser ainda menino, por ser inexperiente, Samuel não conheceu a voz de Deus. Pensou que fosse a voz do sacerdote, porque normalmente a voz do sacerdote e a voz de Deus se parecem. Então ele vai até Eli e diz assim: Eli, pois não, você está me chamando? Então ele diz: não, eu não estou chamando você não. Volta para dormir. E ele volta. Então Deus fala com ele de novo, ele volta de novo a Eli. O que é Eli? Pois não, Eli então entende que era Deus que estava falando com Samuel. E ele dá um conselho para ele. Ele diz assim: vá e deite-se. 1 Samuel 3,9 diz assim: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, ele já sabia que era Deus. Diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Estou atento. Eu estou acordado. E a Bíblia diz: então Samuel foi se deitar. E eu fiquei pensando nisso. Interessante, a Bíblia não diz: e ele voltou a dormir. Não.
diante da orientação, ele foi se deitar, mas com a palavra de que se ele falar de novo, diga, eu estou atento. Fale, eu estou ouvindo. Veja, Eli voltou para dormir, Deus vai falar com Eli. Mas Samuel foi se deitar, acordado para a realidade de Deus. Ele estava atento. A qualquer momento a voz de Deus falaria com ele, e ele estaria pronto para dizer, Senhor, eu estou acordado, eu estou escutando, pode falar. O estar acordado aqui tem a ideia de vigilância, de atenção para aquilo que Deus tem a dizer. E esta é a primeira condição de alguém que deseja ouvir Deus. É assumir uma posição de vigilância. Samuel não tinha experiência. Samuel não tinha conhecimento de quem era Deus, nem da voz de Deus. Mas Samuel tinha interesse. E esse estar acordado é a expressão de interesse de alguém que quer ouvir Deus falar. Eu não estou dizendo que você tem que ficar acordado a noite inteira. Alguém pode dizer, pastor, eu não vou dormir nos próximos dias, eu entendi a mensagem. Não, não é isso. Eu estou dizendo que tantas coisas na vida podem tirar você da realidade de Deus. Pode, sabe, o brilho do mundo, as coisas do dia a dia, pode fazer com que você fique disperso para a realidade de Deus. E o que esta palavra me diz é que se eu quiser ouvir Deus, eu tenho que estar pronto para qualquer sinal dizer, Senhor, eu estou atento. Senhor, eu estou acordado para ouvir a tua voz. Eu estou acordado e especialmente não dormir quando eu estiver na casa de Deus. Daqui a um lugar para eu estar como Samuel. Senhor, eu venho aqui e eu estou acordado, eu estou pronto para te ouvir, eu quero te ouvir, eu quero ouvir Deus. Se eu quiser ouvir Deus, eu preciso estar acordado para a realidade de Deus. Eu não posso estar dormindo, mas eu tenho que estar em estado de vigília, de atenção, porque Deus pode estar usando alguém que você é muito simples. Deus pode estar usando alguém que você não pode nem estar dando atenção. Por quê? Porque você está dormindo, porque você está sonolento, porque você não está vigilante, desatento. Então você não perceberá. Você quer ouvir Deus? Esteja atento à realidade de Deus. Esteja acordado à realidade de Deus. Quantos entenderam? Diga amém. Em segundo lugar, o que eu preciso fazer se eu quero ouvir Deus? Assumindo uma posição de quem realmente quer isso. Repita, por favor, diga assim, assumindo uma posição de quem realmente quer ouvir Deus. Primeiro, não basta estar acordado. Além de estar acordado, é preciso assumir um posicionamento espiritual correto de quem quer ouvir Deus. Ezequiel, capítulo 2, versículo 1, Deus fala para o profeta, Deus diz, filho do homem, fique em pé, que eu vou falar com você. Assuma uma postura de reverência, se você quer ouvir minha voz. Estar de pé aqui não resume apenas a ideia de uma postura física, mas de uma postura moral, espiritual. Uma condição de reverência e de respeito diante de alguém que merece respeito e reverência. Está de pé. Por isso que uma das palavras mais interessantes de Eclesiastes, talvez o versículo para mim central, é quando Eclesiastes é uma expressão de um Salomão desiludido, velho, um Salomão que é pessimista, desesperançoso, que diz, tudo é vaidade, do que adianta acordar cedo, comer o pão de dores, é como correr atrás do vento. Né? Salomão fala que tudo é vaidade, mas quando chega no capítulo 5, ele fala algo muito interessante, ele muda o tom, ele diz, olha, tudo é vaidade, mas quando você entrar neste lugar, guarda o teu pé. Aqui não é vaidade não. Aqui é sério. Sabe, aqui é um lugar que requer santidade. E estar de pé é uma postura de alguém que assume diante de Deus, na casa de Deus, um lugar de reverência. Por isso, ouvir Deus não tem a ver com posição. Eu achava que quando eu fosse diácono, eu teria um outro tipo de oração. Eu falei, não é diácono não, presbítero. Agora, quando eu for pastor, é um telefone vermelho. Aí, não, e nada mudou. Porque não é posição, é posicionamento. Pode ser um novo convertido, pode não conhecer nada de Bíblia, mas quando você se coloca de pé, moralmente, espiritualmente diante de Deus, você está dizendo, Deus, eu quero realmente te ouvir. Imagina
A cena de uma mãe falando com o filho, e esse filho está lá no computador, com fone, né? Ou então um fone ou com um celular na mão. Já viu essa cena? A mãe está falando, ele, tá mãe, tá legal. Ou então você, minha irmã, tu está falando com o maridão, e ele está lá esparramado no sofá, controle remoto. Meu irmão, levanta a mão não, por favor. Esparramado no sofá, com controle remoto, zapeando, né? Entre os canais. E ela fala, meu amor, você fala, tá bom, vai falando aí, que eu estou escutando. Né? Pode falando. Fala sério, irmão, você tem como falar com uma pessoa dessa? Você não tem. Algo sério, uma pessoa com essa postura, não tem. Nem um juiz de futebol. Nem um juiz de futebol. O cara está caído lá, o cara está deitado, o juiz espera ele levantar. O cara está em juiz, vem cá, vem cá, vem cá. Aí o cara vem, ele, cartão, em pé, olhando para mim. Nem um juiz de futebol. Você acha que Deus vai falar com alguém caído? Deus pode falar com um caído por misericórdia, mas Ele sempre vai falar para corrigir ou para alertar sobre um livramento que Ele queira dar, mas revelar os seus propósitos, abrir o seu coração, falar dos seus desígnios, isso é coisa para amigo, isso é para quem tem intimidade, isso é para quem tem reverência. Por isso que Paulo diz, não se conforme com o mundo, mas se transforme para que você viva a experiência. Vou ler o texto. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Ou seja, então, a partir daí, experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo? Você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Deixe a forma do mundo caído, assuma a forma da realidade de Deus, esteja em pé moralmente, conserte o que tem que consertar, assuma a postura, arrependa-se e depois diga, Senhor, eu quero conhecer a tua vontade, a boa, perfeita, agradável para a minha vida. Então, Deus vai falar com você. Então, você vai conhecer qual é a vontade de Deus. Terceiro, são 4 pontos. O que precisamos fazer para ouvir Deus? Estando no lugar certo. Quando Deus vai falar com Moisés, Deus fala, Moisés, eu vou falar com você. Mas não é aqui não, faz o seguinte. Pega 100 homens aí, vai até um ponto aqui. Aí você deixa esses caras aqui, aí você adianta, vai mais aqui, sobe aqui. É nesse lugar aqui, entendeu? É aqui que eu quero falar com você. Jesus tinha um lugar preferencial, né? Monte das Oliveiras. Eu creio num Deus geográfico. Eu creio que existem lugares, e podem existir lugares destinados para falar com Deus e para ouvir Deus. Abacuque, capítulo 2, versículo 1 e 2. Nós lemos o profeta dizendo o seguinte. Abacuque 2, 1 e 2. Sobre a minha guarda estarei. E sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que falará a mim. E o que eu responderei quando eu for arguído. Então o Senhor me respondeu. Sobre a minha fortaleza me apresentarei. Abacuque estava em crise. Abacuque precisava ouvir Deus. Então o que Abacuque faz? Abacuque busca, ele pergunta a alguém, onde é que estão movendo as águas? É isso? Onde é que Deus está falando agora? Qual é a oração? Onde é que está o profeta? Onde é que Deus... Ele não ficou igual uma barata tonta. Não, eu quero ouvir Deus. Para onde eu vou? Eu vou para a minha fortaleza. Eu vou para esse lugar, porque eu sei que aqui Deus fala comigo. Eu sei que é nos sonhos. Eu sei que é na palavra. Eu sei que é na oração. Eu sei que é na minha igreja, é a minha fortaleza. Ele diz, sobre a minha guarda eu estarei. Abacuque monta guarda como um fortaleza. Ele está no lugar certo. Ele está desperto para a realidade de Deus. Ele está com a postura certa, no lugar certo. E ele diz, eu ficarei aqui para ver o que Deus falará comigo. E ele diz, e o Senhor me respondeu. Eu particularmente acho isso aqui uma das decisões mais importantes que a gente como crente tem que ter. Eu acho muito salutar isso, a gente ter um local de encontro com Deus.
Eu sei que a gente tem uma postura, eu pelo menos estou tentando me libertar disso. A gente acha que se a gente pecou pouquinho, a gente ora 5 minutos. Se pecou muito, tem que orar 1 hora. Se foi muito grande, sobre o milho, né? Então a gente acha que para falar com Deus tem que sentir dor, né? Para falar com Deus tem que ser um lugar desconfortável. E não necessariamente. Você pode falar com Deus numa cadeira confortável, você pode falar com Deus diante da praia, você pode falar com Deus num lugar em que você veja a paisagem, na janela do teu quarto, voltada para a Devec, né? Você pode ter, sei lá, um lugar que você queira estar. É na minha igreja, é naquela cadeira, é naquele banco. Foi ali que Deus falou comigo, ali marca. Ou seja, nós precisamos ter um lugar que seja o nosso jardim secreto. O nosso lugar de intimidade com o noivo. O nosso lugar de encontro pessoal com o Senhor. Você tem um lugar secreto com Deus? Ou como Abacuque, você tem uma fortaleza. Talvez não funcione fortaleza, talvez seja um jardim, mas você precisa ter um lugar que você se encontra com Deus. O seu lugar de fortaleza. Em quarto lugar, e último, se você quer ouvir Deus, o que você precisa fazer? Você precisa separar tempo para ouvir Deus. Diga assim, separando o tempo para ouvir Deus. Aí nós voltamos para Eli e Samuel. Vá deitar-se, e se ele, Deus, chamá-lo, diga, fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo. Se quisermos ouvir Deus, nós não podemos dizer, Deus, eu não tenho tempo agora. Deus, por favor, o senhor pode falar depois? Ou melhor, manda um texto que quando eu tiver tempo eu leio. Quando eu tiver tempo mesmo, porque eu tenho que ler tanto zap, eu tenho que ler tantos e-mails, eu tenho que fazer tanta coisa, e a gente continua a nossa rotina voltada para as coisas da vida. E é assim que a gente vive. Tem gente que, se o telefone fizer um barulhinho, meu irmão, ele larga os talheres. Ele estaciona o carro. Se ele estiver namorando, ele pede licença à esposa. O telefone tocou. Mexe com ele. Porque isso é prioridade acima de tudo. Ele acorda no meio da noite para ver o telefone. Essa pessoa abre espaço na agenda para ver o zap, seja qual for o compromisso. Ela dá um jeito de abrir os e-mails e ler os e-mails. E ainda acompanha 3 séries na TV. Mas essa mesma pessoa não tem tempo para ler a palavra. E ela diz na cara de pau, não tenho tempo. Como que vamos ouvir Deus se a gente não tem tempo para Deus? A igreja é importante por 3 motivos. A igreja é importante porque é o nosso lugar da adoração. A adoração flui aqui como não flui na nossa casa. Aqui é o lugar de ministrarmos nossa adoração ao Senhor. A igreja é importante porque aqui é o lugar da instrução da palavra. E a igreja é importante porque é o lugar onde nós exercemos a nossa função no corpo. Mas a vida cristã não pode se resumir à igreja. O nosso relacionamento com Deus não pode se resumir a 2 horas durante a semana. Nós precisamos, se quisermos ouvir Deus, continuar o culto quando sairmos daqui e vivermos uma vida abertos, atentos, ligados em conexão com a realidade de Deus. Se nós ficarmos o tempo todo ouvindo o telefone, lendo os e-mails, ouvindo os cartazes, lendo os livros, e a gente só para ouvir Deus quando a gente chega aqui, então tem algo errado com as nossas prioridades, porque nós temos mais tempo para a nossa rotina, nós não temos tempo para ouvir Deus. E estar com Deus de forma devocional, estar com Deus de forma mais ampla, além do momento público, além do momento em que a gente está aqui, é fundamental se eu quiser ouvir Deus. Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, ele diz, mas quando você orar, Mateus 6, 6, ele diz, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Ele não está falando aqui dessa oração diante de plateia.
Ele não está falando aqui de um momento em que a gente vai falar com Deus e vai esperar receber algo de Deus, uma voz, uma orientação, uma palavra de Deus, apenas quando a gente está diante do altar da igreja. Ele está falando de um momento em que ninguém está vendo. No momento em que eu vou separar um lugar, em que eu vou separar um espaço na minha agenda, e eu vou dizer para Deus: Deus, eu quero te ouvir. Deus, eu quero falar contigo. Agora eu não vou atender telefone. Agora eu não vou conversar com ninguém. Lá em casa eu sempre falo isso. Quando estou lendo a palavra, quando estou orando, eu digo: meu amor, se eu estiver lendo a palavra, eu falo: se o pastor Silas ligar, eu atendo. Se o Temer ligar, eu atendo. Quando eu estou orando, eu falo: aí eu não desligo até o celular. Eu falo: nem o pastor Silas, nem o Temer, porque eu estou falando com Deus. A gente tem que ter um momento na nossa agenda em que a gente diga assim: olha, Deus, eu estou aqui. Eu e o Senhor. Não tem plateia. Não tem igreja. O pastor não está vendo. Eu não estou fazendo isso. Isso não é uma vida religiosa. Eu estou buscando um relacionamento com o Senhor. Escute o que eu vou falar. A nossa vida, absolutamente todas as áreas de nossa vida são decididas, são determinadas por essa decisão de ouvir ou não ouvir Deus. Jonas é um exemplo muito interessante, eu já estou encerrando. A Bíblia diz que Jonas decidiu não ouvir Deus. Deus disse para Jonas: Jonas, abra sua Bíblia em Jonas, por favor, eu quero mostrar um texto. Deus diz: Jonas, eu quero que você vá para Nínive, eu tenho uma obra com você em Nínive, você vai ser usado em Nínive. Aí Jonas disse: não, eu não quero Nínive, eu não quero ouvir Deus, eu não quero atender a Deus. Então o que é que o Jonas faz? A Bíblia diz que ele vai para Tarsis. Aí a Bíblia vai dizer o que acontece com Jonas, capítulo 1, versículo 3. E descendo a Jope, diga descendo, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, diga desceu, para longe da presença do Senhor. Agora vá para o capítulo 2, versículo 6. Continua a trajetória de Jonas. Eu desci até os fundamentos dos montes, diga desci. Qual o verbo mais presente no texto? Diga descer. Quando Jonas decide não ouvir Deus, primeiro desce para Jope, desce para o navio, desce para o fundo do poço, não, fundo do mar, até não ter mais lugar para descer. A vida de alguém que decide não ouvir Deus será uma vida de descida. Será uma vida de fracasso. Analise sua vida. Analise as circunstâncias. Se Deus não está usando o que está acontecendo na sua vida, essas descidas, para dizer: ei, você precisa mudar. Você está no fundo do mar, no ventre de um peixe, será que você não se arrepende? A Bíblia diz que Jonas orou, se arrependeu. Aí o texto continua e diz: e o Senhor fez subir a minha alma da perdição. Quando orou, quando se arrependeu. Quem sabe, nesta noite, você não vai voltar a subir novamente. Escute, o que determina o sucesso ou o fracasso na vida de um crente é a sua decisão de ouvir ou não ouvir Deus. Há pelo menos 3 formas de você decidir sua vida, tomar decisões na sua vida. Não ouvindo ninguém. Eu não vou ouvir minha esposa, não vou ouvir meu pastor, nem eu quero ouvir Deus. É uma forma. Uma outra forma é ouvindo todo mundo, é pior ainda. Mas há uma terceira forma, decidindo ouvir as pessoas certas. E às vezes mesmo pessoas certas dão conselhos errados. Mas há uma pessoa que, se você decidir ouvir, e ele está disposto a falar com você, ele está disposto, interessado, desejoso de conversar com você, de orientar sua vida, de usar todas as maneiras possíveis para falar ao seu coração, para conduzir você a um lugar de vitória, para tornar você uma pessoa feliz. Todo fracasso na vida de um crente tem a ver com isso, ouvir ou não ouvir. Não importa quem pregue aqui, não importa, de verdade. Poderia ser qualquer pastor pregando. Poderia ser o nosso pastor, pastor Silas Malafaia.
Deus poderia mandar o anjo Gabriel, mandar um anjo reluzente, de 3 metros de altura, brilhando aqui, com as asas com 5 metros. A eficácia da mensagem, o poder na mensagem, para a sua vida. O que determina, não é quem prega, não é o poder de quem prega, não é a eloquência de quem prega, não é a argumentação de quem prega, é a sua decisão de ouvir ou não ouvir. É você acordar amanhã de manhã e dizer assim, eu quero acordar também para a realidade de Deus. É você assumir uma postura espiritual quando você sair daqui e você for para a vida amanhã. Uma postura espiritual de alguém que tem compromisso com Deus. É você procurar estar no lugar certo, no tempo certo, na hora certa, para dizer, Deus, eu quero te ouvir. É você separar um tempo nessa tua agenda para ouvir Deus. É isso, meu irmão. Pode ser os maiores pregadores do mundo. Ele não vai mudar a sua vida em 1 hora de mensagem. Se você não decidir sair daqui priorizando a voz de Deus. Faça isso. Sabe o que vai acontecer? Você vai vencer esse tempo ruim. Você vai vencer essa dificuldade. Você vai vencer essa provação. Faça isso. Porque você será mais sábio que os seus inimigos. Você será mais sábio, mais estratégico que os seus concorrentes. Ouça Deus. Você jamais ficará perdido, sem direção. Mas você vai ouvir uma voz atrás de você dizendo, ei, sai dessa daí que é furada. Ei, isso daí é laço. Uma voz dizendo, segue nesse caminho. Eu sou contigo, te orientando. Você será feliz, irmão. Se você ouvir Deus, você vai ser feliz. E principalmente você vai ser salvo. Porque se não ouvir Deus, meu irmão, você desce não é só até o mar não, desce até o inferno. Eu quero concluir com isso. Tome essa decisão. Diga assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a Adevec nessa noite. Deus te abençoe.